Olá pessoal, a aula de hoje a gente vai conversar um pouco a respeito dos biomas brasileiros. Tá? Primeiro a gente vai fazer uma introdução a respeito do que é um bioma, né? Falar um pouquinho sobre os biomas mundiais e depois a gente entra com os biomas que fazem parte do nosso país. Primeiramente, caracterizar o que é um bioma. Tá? A gente viu alguns níveis de organização, né, na primeira aula lá de ecologia, que existem níveis diferentes de organização dentro da complexidade da natureza. Né? Então, nós vamos ter moléculas, nós vamos ter células, nós vamos ter organismos, e aí depois nós partimos para a parte que é o interesse do estudo da ecologia, que é acima do nível de organismo, que é a partir da interação entre diferentes organismos. Né? E aí nós temos os primeiros conceitos de ecologia, que são os conceitos de população, que é o conjunto de organismos da mesma espécie que ocupam uma determinada região geográfica. Tá? Depois nós temos o conceito de comunidade, que é o conjunto de populações que ocupam uma determinada região geográfica, portanto, né, as espécies que existem de plantas ali, as espécies de animais, as espécies de fungos e assim por diante. Depois nós temos o ecossistema, que é quando nós somamos a essas populações diferentes, né, que constituem a comunidade, nós vamos somar os fatores que fazem parte do ambiente, que são os chamados fatores abióticos. Então aí entra as condições de clima, né, de água na região, o tipo de solo, quanto de sol que bate nessa região, os ventos, tudo isso passa a fazer parte do chamado ecossistema. E o que é o bioma? O bioma é um nível acima do ecossistema. Então eu já posso entender que um bioma é constituído por mais de um ecossistema. Então o bioma é algo mais abrangente ainda. Então dentro de cada bioma, quando a gente pensa e fala sobre bioma, bioma pampa, a gente já vai automaticamente imaginar que existe mais de um ecossistema dentro desse bioma. Tá? Então isso é importante para a gente entender. O ecossistema ele é geograficamente limitado. Eu comentei com vocês que um ecossistema pode ser desde uma poça d'água, um pequeno laguinho, né, um açude, pode ser uma pequena mata, um campo, tudo isso pode ser um ecossistema. Agora, o que é o bioma? O bioma ele não é definido exatamente geograficamente. O bioma é mais definido por características que ele apresenta. Então, ele é, na verdade, um conjunto de vida vegetal e, portanto, também animal, que é constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos, que quer dizer uma próxima a outra, e que vão ser definidos em um nível regional. Então nós vamos ter condições de geologia, que é a condição de relevo, tá? E de tipo de solo, e climas semelhantes, e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem. O que nós vamos ter como resultado disso? Diversidade de flora e de fauna própria. Mas percebam que em nenhum momento está escrito ali que vai ter uma delimitação geográfica, espacial. Né? O bioma é daqui até ali. Não, esses limites de biomas eles são um pouco borrados. Até mesmo porque quando existe a parte de que um bioma começa a entrar em contato com o outro, a gente começa a observar variações. Né? Quando um bioma entra em contato com o outro, existe uma linha meio borrada, onde aquela região vai apresentar características que são comuns tanto a um bioma quanto ao outro. Então ele não é estático, geograficamente determinado. O que vai determinar o bioma é mais as suas características do que a sua região geográfica propriamente dita. Tá? Importante salientar, ao contrário do ecossistema, o bioma não é uniforme, ele vai ser constituído por vários ecossistemas distintos. E isso é uma coisa importante que a gente vai ver hoje, porque a gente vai entender que a Amazônia não é só floresta, a gente vai entender que o Pampa não é só campo, e a gente vai entender que a Caatinga não é só ambiente árido, e o Cerrado, uma savana, existem variações. Tá? Para começar caracterizando, a gente vai falar um pouquinho sobre os biomas mundiais, né? Essas grandes áreas onde ocorrem vegetações que são relativamente semelhantes e que vão dar lugar a formas de vida animais também semelhantes. Então, o que vai acontecer? Vão ser grandes áreas onde nós vamos ter um clima e uma região e uma condição geológica que vai ser parecida, então uma grande planície, um grande planalto, ou nós vamos ter uma cadeia de montanhas, e que vão oferecer
para essa região uma condição climática muito específica. E essa grande região vai ter uma homogeneidade de temperatura, de clima, de vento, de chuvas, que vão fazer com que nessa região onde se combina determinadas temperaturas, determinadas condições de chuva, determinada condição de insolação, incidência de ventos, tudo isso junto vai fazer com que um determinado tipo de vegetação consiga sobreviver e se adaptar bem a esse lugar. Como a vegetação vai fornecer o alimento para os demais organismos que vão viver nesse lugar, então essa determinada vegetação, mais variada, mais robusta, menos robusta, vai permitir com que haja mais vida animal, e vida animal de maior porte, por exemplo, ou menos vida animal, ou vida animal de menor porte. Então está tudo interligado. Tá? Então aqui os principais biomas que nós temos no nosso planeta, começando lá de cima do roxo mais escuro, a chamada tundra, ela vai acontecer aonde, gente? Lá no hemisfério norte, no extremo norte, tá? Norte do Canadá, norte da Rússia, norte da Escandinávia, porque são lugares onde tem uma característica muito importante, que é o chamado permafrost. O permafrost, ele é nada mais do que o solo que fica permanentemente congelado a alguns centímetros abaixo alguns metros abaixo da linha do solo. O que vai acontecer? É tão frio nesses lugares que forma-se sempre uma camada de gelo, né? O solo fica permanentemente congelado a alguns metros abaixo da linha do solo. E isso é fundamental porque a gente vai perceber que, ao existir uma camada congelada logo abaixo do solo, o que a gente vai dificultar? O desenvolvimento de vegetais de grande porte, porque as raízes desses vegetais vão procurar água no solo para poderem se nutrir, né, poderem se hidratar e também para sustentar esses vegetais no solo. Se o solo está permanentemente congelado, as raízes não conseguem penetrar e nós não vamos ter vegetais de grande porte nesse tipo de vegetação. Então vai ser basicamente um campo, tá? Com pouca variedade de espécies, porque para se adaptar a uma condição onde passa a maior parte do ano coberto de neve e em um lugar muito frio e com muito pouco sol ao longo do ano, tem que ser um guerreiro. Então poucas espécies vão se adaptar a essa condição. Então vai ser uma região do planeta onde nós vamos ter um bioma com uma reduzida variedade de espécies. E alguns animais que vão viver também nessa região e que vão conseguir se sustentar a partir do pouco de vegetação que encontra-se ao longo do ano, especialmente nas estações mais frias, e que vão suportar temperaturas muito baixas. Tá? Mais abaixo nós vamos ter a chamada taiga, aqui em cor de rosa, mais claro. A taiga é uma floresta onde nós vamos encontrar predominantemente, aí nós já temos floresta, tá? Nós já não temos mais solo congelado o tempo todo ao longo do ano. Então até existe congelamento de solo, mas durante o inverno e depois ele vai sendo desfeito ao longo do verão para que essas espécies consigam se sustentar. Então nós vamos ter árvores de grande porte, na maior parte das vezes caracterizadas por serem gimnospermas, né, das plantas das famílias dos pinheiros, e nós vamos ter baixa diversidade. Qual é a característica da taiga? Grandes extensões de florestas, bastante fechadas, bastante densas, com muitas plantas, mas uma baixa variedade de espécies. Por quê? Novamente, gente, faz frio, pouco sol ao longo do ano, então não é todo tipo de planta que consegue se adaptar a essa condição. Então nós vamos ter árvores que conseguem se sustentar nessa região, são poucas. Então nós vamos ter uma grande quantidade de plantas, mas sempre das mesmas espécies, poucas espécies. Então vai repetir muito ao longo dessa floresta. Ela vai estar bem densa, bem fechada, mas quando vocês olham para ela, ela tem mais ou menos toda a mesma cara, porque ela vai ter baixa variabilidade de espécies. Tá? Mais abaixo nós vamos ter em regiões um pouco mais quentes, em verde aqui, as florestas temperadas. Essas sim, né, são aquelas florestas que vão ao longo do ano perder as folhas nas estações mais frias e manter as folhas nas estações, né, mais quentes, folhas verdes, largas, ao contrário dos pinheiros que têm as folhas mais finas. Né? E aí nós vamos encontrar uma condição mais amena. Nós vamos ter um inverno menos rigoroso e um verão mais agradável. Então nós vamos encontrar maior variabilidade de espécies. Tá? Depois, em vermelho, nós vamos ter, dominando as regiões aqui junto ao Equador, as florestas tropicais. São os grandes centros de biodiversidade do planeta. Então, é nessas florestas tropicais onde vai ocorrer a maior variabilidade de espécies de plantas,
e por conseguinte de animais, né, de peixes, de mamíferos, de anfíbios, de fungos, tudo vai ocorrer em enorme quantidade, em enorme diversidade dentro dessas florestas tropicais. Tá? Depois nós temos os campos, que como vocês podem perceber, estão presentes tanto em regiões frias no hemisfério norte, em regiões frias no hemisfério sul, em regiões quentes no hemisfério sul, em regiões quentes no hemisfério norte. Por que o campo se distribui dessa forma? Isso vai variar muito dependendo do tipo de solo que ocorre nessa região, do regime de chuvas que ocorre nessa região. Alguns campos vão ser muito verdes e vão ter bastante produtividade, vão ser campos com uma grande diversidade de espécies. Outros campos vão ser mais secos, mais áridos e vão ter uma diversidade de espécies menor. Isso vai variar de uma região para outra. Depois, em laranja, as savanas. Né? Aqui o continente africano basicamente coberto por savanas. Né? Aqui o sul da Europa, na região do Mediterrâneo. Aqui o centro da América Latina. Aqui no Brasil nós temos grandes concentrações de savana. Na Austrália. Savanas são campos onde a gente encontra dispersas espécies arbóreas e arbustivas. Tá? Então nós vamos encontrar ao longo de um campo, basicamente um extrato de campo embaixo, e árvores dispersas, né, de forma mais afastada. Então não forma nenhum campo propriamente dito, porque vai ter bastante arbusto e árvore, mas também não forma uma floresta, uma mata, porque essas árvores vão estar bem espaçadas umas das outras. Tá? E por fim os desertos, que podem ser tanto quente quanto frios, né? E é um ambiente onde nós vamos encontrar uma variabilidade de espécies menor, porque é um ambiente, assim como na região da tundra, nós vamos encontrar uma dificuldade de sobreviver nesse ambiente, porque é um ambiente que oferece condições bastante extremas. O principal fator que todos os desertos vão ter em comum, baixa pluviosidade. Ao longo do ano chove muito pouco. A estação de chuvas é muito curta e muito irregular. Então existem anos em que inclusive a estação de chuvas nem vai ocorrer. E isso pode acontecer em intervalos muito grandes, onde durante 2, 3, 4 anos não chove praticamente nada. E os biomas brasileiros? Bueno, se nós partirmos do pressuposto que o Brasil é um país de dimensões continentais, nós vamos imaginar que o Brasil é um país privilegiado e cheio de biomas, né? Ao contrário do que acontece em muitos países pequenos, onde basicamente, por exemplo, no Uruguai, nós temos um único bioma. Nós temos o bioma Pampa ocorrendo no Uruguai e somente o bioma Pampa. Já que no Brasil, um país que atravessa regiões tropicais até regiões subtropicais temperadas, nós vamos encontrar uma variabilidade de clima muito grande, o que vai fazer com que muitas formações diferentes naturais ocorram e, por conseguinte, os biomas vão ocorrer em variedade. Para o IBGE, nós temos 6 biomas. Entretanto, classificações mais recentes, e isso inclusive pode, né, ser assunto para o Enem, incluem outros biomas mais específicos, que são pequenas variações que acontecem muito específicas dentro de biomas que nós conhecemos já, que são a mata de cocais, lá na região norte do país, a mata de araucárias, na região sul, e o mangue, que percorre todo o nosso litoral. O primeiro bioma que nós vamos trabalhar é o bioma Amazônia. Por quê? Por ser o maior bioma e o mais biodiverso que nós temos. Tá? O bioma Amazônia, ele ocorre na região norte, nordeste e centro-oeste do país. Tá? Então, todos esses estados marcados em azul na imagem vão ter representação do bioma Amazônia no seu território. Tá? Então, percebam que abrange a região centro-oeste, região nordeste e toda a região norte. A Amazônia é um bioma que não ocorre apenas no Brasil. Tá? Então, a gente tem toda aquela região ao redor ali dos estados que eu apresentei, os países próximos, Colômbia, Venezuela, as Guianas, né? Todos esses países vão ter o bioma Amazônia ocorrendo nos seus territórios também. O Brasil é o país onde ocorre a maior extensão de Amazônia. Tá? É o maior bioma brasileiro, ocupa praticamente 60% do nosso território, tendo 5,5 milhões de quilômetros quadrados, ocorrendo no estado do Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Maranhão, Mato Grosso, Goiás e Tocantins.
e, obviamente, por ser um bioma tão grande e tão mega diverso, vai apresentar uma importância mundial. Mais de 40% das florestas tropicais do planeta estão dentro do bioma Amazônia. Então isso é quase metade de todas as florestas tropicais que ocorrem no planeta, que são as regiões mais mega diversas. Então imagine o quanto de diversidade biológica ocorre nessa região. O bioma Amazônia, ao contrário do que as pessoas falam, que é o pulmão do planeta, a gente já sabe que isso não é uma verdade, né? Os organismos responsáveis pela maior produção de oxigênio, né, do nosso planeta são as algas que ocorrem dentro dos oceanos e nos corpos de água doce. Então, na verdade, os grandes pulmões do nosso planeta são os oceanos e não a Amazônia. Mas a Amazônia, ela tem uma função que é absolutamente fundamental. Ela é como se fosse o ar refrigerado do nosso planeta. Ela é responsável pela regulação climática de condições planetárias. Tá? Então é fundamental que a Amazônia seja conservada e esteja em pé, porque se não fosse a Amazônia, nós teríamos alterações climáticas em nível global. Tá? Além disso, quase 1/3 de toda a biodiversidade do planeta se encontra dentro do bioma Amazônia. 1/3 de todas as árvores tropicais se encontram nesse bioma e cerca de 30 mil espécies de plantas já foram catalogadas até hoje. Vamos considerar que nas Américas nós temos 100 mil espécies de plantas catalogadas até hoje. Então, só na Amazônia nós temos praticamente 1/3 desse valor. A Amazônia é caracterizada como, basicamente, uma floresta tropical pluvial, mas nós vamos ver que existem outras variações aí nessa história, tá? Dentro da Amazônia nós vamos ter a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia do rio Amazonas, e a biodiversidade do bioma Amazônia se deve a uma série de fatores, tá? Onde nós temos um local de clima homogêneo, então ao longo do ano a temperatura não varia praticamente nada, nós temos calor e sol em abundância ao longo de todo o ano. Tudo que uma planta precisa para crescer, muito sol está lá presente. O calor pode levar as plantas a se desidratarem, então o calor é um fator complicado para as plantas. Só que nós temos um lugar onde existe elevada pluviosidade e umidade. Tá? Então isso faz com que as plantas possam estar em um ambiente quente, fazendo fotossíntese, respirando, sem se preocupar em desidratar, porque água não é fator limitante para esse bioma como um todo. Além disso, é uma região com inúmeros rios gigantescos e que sofrem cheias enormes, e essas cheias fazem com que os nutrientes que estão dentro desses rios sejam carregados para as margens dos rios e também para dentro das matas, e façam com que ocorra a constante fertilização dessas terras, fazendo com que a vida se sustente dessa forma. Aí você talvez já tenha ouvido falar a respeito de uma história que se conta aí a respeito da pobreza do solo da Amazônia, que se fala, nossa, o solo da Amazônia é um solo pobre, então como é que consegue sustentar uma floresta como essa? Realmente, o solo da Amazônia, como um todo, é um solo que não tem grande quantidade de nutrientes, não é um solo rico. A Amazônia ela é sustentada por dois fatores muito importantes. Primeiro que é a questão das chuvas em excesso que fazem com que ocorram cheias dos rios e que fazem com que ocorra o carregamento de nutrientes de dentro dos rios para as margens. Por quê? As chuvas excessivas no solo da Amazônia, que são chuvas muito pesadas, promovem o evento contrário. Os nutrientes são carregados do solo para dentro dos rios e o solo acaba ficando pobre. Para esses nutrientes retornarem para o solo, é necessário que haja a cheia dos rios. E essa cheia dos rios vai acontecer mais nas margens dos rios, exceto em algumas regiões onde essas cheias são tão abundantes que tomam grandes áreas de solo junto aos rios. Tá? Calcula-se que cerca de 14% dos solos da Amazônia sejam solos realmente nutritivos, solos com bastante nutriente e que sustentariam a agricultura. O restante do solo da Amazônia é um solo pobre. E é por isso aí mesmo que se fala a respeito da exploração da Amazônia para a agricultura não ser um fator muito interessante. Por quê? É um solo pobre e que para sustentar um cultivo agrícola, por exemplo, vai necessitar de grandes quantidades de adubo para que esse solo possa se tornar um solo fértil. Então, por isso, não seria interessante colocar, por exemplo, uma mata abaixo,
para fazer uma plantação de soja em determinadas regiões da Amazônia, porque não haveria como sustentar essa plantação de soja sem um grande aporte nutricional artificial. Então, como que a vida se sustenta nessa mega diversidade na Amazônia se o solo é um solo pobre? Porque nós temos uma questão que é a chamada de serrapilheira. A serrapilheira é todo o material que cai do alto da floresta no solo. É material orgânico, é pedaço de planta, é fruto, é flor, é bicho morto, e tudo isso vai caindo junto ao solo e vai sendo decomposto pelos organismos decompositores, fungos e bactérias, e vai se tornando nutriente novamente no solo. Então essa enorme camada aqui no solo da Amazônia disse que a gente nunca anda em cima do solo quando a gente está dentro da Amazônia, porque a gente anda sempre em cima de serrapilheira, porque a quantidade de plantas é tão grande, de árvores é tão grande, que isso perde tanto galho, tanta folha, tanto fruto ao longo do ano, que a gente vai caminhar sempre em cima de um tapete de matéria orgânica e nunca diretamente no solo. Tá? Quando nós desmatamos áreas da Amazônia, nós fazemos o quê? Exterminamos com a serrapilheira, porque nós terminamos com a origem da serrapilheira, que é a própria floresta. E aí nós vamos ter o quê? O plantio de monoculturas num solo que está muito fértil. Por quê? Porque tem muita serrapilheira. Então tem muita matéria orgânica incorporada. Eu vou fazer 2, 3 ciclos de cultivo de uma determinada monocultura nesse lugar, eu vou simplesmente terminar com o nutriente que estava presente nesse solo, porque não está tendo reposição, e aí eu vou fazer com que um solo que era extremamente fértil, por conta da serrapilheira, de repente se torne um solo nada fértil. E aí, para continuar o cultivo nesse lugar, eu vou precisar entrar com muito adubo, ou então a minha plantação já era. Só para mostrar um exemplo para vocês, em geral a vegetação da Amazônia é uma vegetação de grandes folhas, perenes, ou seja, as folhas não caem ao longo do ano, porque não existe uma estação mais seca ou mais fria para promover isso, e aí a gente pode ter o desenvolvimento de árvores extremamente exóticas com em números impressionantes, como é o caso da cocoloba, que é essa árvore que vocês estão vendo aí, essa folha dessa árvore que vocês estão vendo aí, que é a maior folha conhecida na natureza. Tá? Bueno, agora vamos falar um pouquinho a respeito das principais fitofisionomias. Uma fitofisionomia é basicamente, como o próprio nome diz, fito vem de planta. Então, fisionomia é basicamente a cara que vai ter uma formação de vegetação dentro de um bioma. Tá? Então o bioma vai ter várias fitofisionomias diferentes. Tá? Por quê? Vão ser as caras que as vegetações vão apresentar dentro desses biomas. Então pode ter uma mata mais fechada, uma mata mais aberta, um campo meio sujo, tudo isso dentro do mesmo bioma. Pode ter uma mata junto de um rio e ao mesmo tempo um campo. Então o campo tem uma cara diferente da mata que está junto do rio. Então são duas fitofisionomias diferentes que acontecem dentro do mesmo bioma. Tá? Geralmente os biomas possuem várias fitofisionomias. A gente vai dar uma olhadinha em quais são as principais fitofisionomias da Amazônia. Tá? A primeira fitofisionomia que nós vamos ter é a chamada mata de igapó e a mata de várzea. São as duas fitofisionomias com menor biodiversidade dentro do bioma Amazônia. E isso é um pouco óbvio, porque a mata de várzea é aquela mata que fica junto dos rios, tá? E que no período de cheias as margens dos rios transbordam e elas vão ficar úmidas, né? E com bastante água nessa região e às vezes até alagadas. Tá? Então vai ser no momento da cheia e ela vai ocorrer junto dos rios. Enquanto a mata de igapó é uma mata que já fica mais alagada ao longo do ano todo, porque ela fica praticamente dentro dos rios, dentro das margens dos rios, então ela vai ser uma mata que vai ser alagada ao longo do ano todo. Tá? A gente vai imaginar que ela vai ter uma menor biodiversidade do que uma mata de região seca, por quê? Geralmente as plantas são de ambientes secos, né? Onde as plantas, embora as plantas tenham vindo de dentro da água ao longo do processo evolutivo, hoje em dia a maior parte da diversidade de vegetais ocorre em regiões secas, e isso faz com que as plantas estejam bem adaptadas ao solo seco e não à água. Para uma planta se adaptar à água, ela precisa de uma série de mecanismos muito específicos para que ela consiga viver dentro da água. Então não é todo vegetal que vai conseguir se adaptar bem a uma condição de água na raiz durante muitos meses, ou muitas semanas, ou o ano todo. Então nós vamos ter, obviamente, nesses lugares que são alagados, uma biodiversidade menor do que nós vamos ter em terra firme.
tá? Então, por isso que a mata de igapó e de várzea, ela é menos diversa do que a mata de terra firme, que é a região de maior biodiversidade. Na mata de terra firme não existe alagamento ao longo do ano, em nenhum, pode até existir algum ano onde ocorra uma cheia de um rio que seja um pouco mais severa e que alague essas regiões, mas não é o comum. O comum é que ela permaneça seca, né, sem alagamento o ano todo. E aí nós vamos ter as maiores biodiversidades da Amazônia nessas condições. Árvores que vão chegar a 40 metros de altura, como a castanheira do Pará, por exemplo, vão ocorrer nessas regiões. Árvores que estão, inclusive, árvores maiores, inclusive, como as grandes árvores que chegam até 60, 80 metros de altura, vão ocorrer sempre nessa região, tá? Só que a Amazônia não é só mata. Nós temos a mata de igapó e a de várzea, que são florestas, a floresta de terra firme, mas nós também temos um outro tipo de formação, que são campos. Ao contrário do que a gente imagina que na Amazônia é tudo floresta, nós também temos campos na Amazônia. O Planalto Amazônico, que é uma região bastante alta, com altitudes em torno de 800 metros, né, acima do nível do mar, é uma região onde vai ocorrer a chamada Campinarana, que é uma região que é uma espécie de campo sujo, tá? E onde nós vamos ter também uma área, né, de campo sujo, que pode ocorrer matas mais fechadas próximas, e nós vamos ter também formações de matas específicas, como a chamada mata de bambu. O bioma Amazônia é o bioma que no nosso país apresenta a maior área com proteção, sob algum tipo de proteção. Cerca de 25% do bioma Amazônia está protegido de alguma forma. Tá? Só que estima-se que cerca de 20% da área original da Amazônia já foi desmatada. Tá? Algumas décadas atrás, lá nos anos 70, os pesquisadores, os ecólogos, calculavam que a Amazônia tinha o que a gente chama de ponto de inflexão de em torno de 40%. O que é o chamado ponto de inflexão? Ponto de inflexão é basicamente a quantidade de alteração do que era o bioma original, tá? Que esse bioma suporta e continua existindo e mantendo as suas relações ecológicas e continua sobrevivendo. Então seria mais ou menos a taxa de degradação que um bioma consegue suportar, tá? E mantendo o bioma viável. Nesse caso, quando a gente tem esse desmatamento de 10%, 15% nesse bioma, o que vai acontecer? Isso não chega a alterar o bioma a ponto de destruir as relações ecológicas que existem dentro desse bioma e que mantêm ele vivo. Tá? Isso se acreditava lá que na década de 70 a Amazônia conseguiria suportar até 40% de desmatamento e se manter viável, que é o chamado ponto de inflexão. Os estudos mais recentes, né, já dos anos 2000, mostram que esse valor é bem menor. Ele é em torno de 20 a 25%. E se nós imaginarmos que nós já temos em torno de 20% de área da Amazônia desmatada, nós estamos já no limite do chamado ponto de inflexão. Mais um pouco de desmatamento na Amazônia, se seguir no ritmo que nós temos atualmente, e a Amazônia superará o seu ponto de inflexão. A partir desse ponto, o que acontece? O desmatamento é tão grande, a alteração é tão grande, que o bioma não consegue mais se autossustentar. Ele vai começar a sofrer degradação por conta própria. Porque vai haver alteração, porque não vai ter mais agentes polinizadores suficientes para promoverem a produção de novas plantas, não vai ter produção de sementes, não vai ter produção de frutos, não vai ter produção de flores e as espécies não vão mais se sustentar e os animais que dependem dessas espécies vão começar a se extinguir também, fugir da região e assim nós vamos ter a degradação ampla do ambiente. Qual que é o futuro disso? Caso nós superemos o nosso ponto de inflexão da Amazônia e a Amazônia realmente entre em declínio, a Amazônia vai virar uma grande savana, onde nós vamos ter um grande campo com árvores dispersas habitando esse campo, e aí nós vamos ter a enorme alteração completa do ritmo climático no nosso país, principalmente nas regiões sudeste e sul, que originalmente deveriam ser um deserto, e só não são um deserto porque nós temos a Amazônia. Então é crucial que a Amazônia seja protegida e pare de ocorrer os desmatamentos que têm ocorrido na Amazônia no ritmo em que eles têm acontecido, porque não há tempo para a floresta se recuperar no ritmo em que eles vêm acontecendo.
O segundo bioma que nós vamos trabalhar é o bioma Caatinga. Tá? A Caatinga ocorre basicamente na região nordeste do nosso país. É um pequeno bioma concentrado nos estados da região nordeste. É o único bioma que é exclusivamente brasileiro, não ocorre em nenhum outro país. Então, como ele ocorre nessa região aqui do Nordeste, e nós temos ele ocorrendo concentrado dentro do Nordeste, principalmente na região mais interior do Nordeste, tá? Não tanto no litoral, nós vamos ter um bioma somente ocorrendo no nosso país. Ele é um bioma que ocupa 10% do território brasileiro e o seu clima é considerado semiárido, a chamada Mata Branca. E por que recebe esse nome? Porque ao longo do ano, fora das estações chuvosas e quando as estações chuvosas acontecem, as plantas que ocorrem nesse bioma, os arbustos que ocorrem na Caatinga, perdem as folhas e expõem seus caules acinzentados e esbranquiçados, que tem essa cor justamente para refletir o excesso de sol que ocorre todo santo dia nesse bioma, onde não tem nuvens durante a estação seca, e essas matas vão acabar tendo uma coloração acinzentada e esbranquiçada para se proteger do excesso de insolação, e por isso recebe o nome de Mata Branca. A pluviosidade é muito reduzida nesse ambiente, ocorre entre 300 e 800 milímetros anuais de chuva, muito pouca chuva. Tá? A estação seca ela é muito longa e existe muita irregularidade no período chuvoso. Não quer dizer que durante a estação chuvosa chova com frequência ou chova em grandes quantidades, ou não quer dizer também que a estação chuvosa ocorra todo o ano. Ocorre muitas vezes da seca ser prolongada ao longo de 2, 3 anos, dependendo da região. Nesse momento, ocorre a estiagem e a seca dos rios da maior parte das regiões e dos corpos d'água, rios, açudes, tudo seca. Tá? Então se torna muito difícil para viver nesse ambiente. Tá? A estação seca também vai contribuir, como não há nuvens e a temperatura fica elevada, a temperatura do solo pode chegar até 60 graus. Sem chuva, sem água no solo e com temperaturas de até 60 graus no solo, não é qualquer planta que consegue viver nesse lugar. E, portanto, não é qualquer animal que também vai sobreviver aí. Além disso, os solos são rasos e pedregosos, o que dificulta a entrada das raízes e sustentação de árvores de grande porte. Por isso que nós temos basicamente arbustos formando a vegetação da caatinga. Tá? E os vegetais, eles também vão ser o que a gente chama de xeromórficos. Eles vão ter adaptações morfológicas na sua forma para sobreviver a condições de seca. Então nós vamos ter vegetais que vão ter folhas pequenas e bastante grossas, e que caem nas estações secas. Nós vamos ter plantas de porte pequeno, nós vamos ter caules retorcidos, nós vamos ter raízes profundas e nós vamos ter muitas vezes espinhos que vão fazer com que muitas vezes o vegetal está verde, isso vai atrair os animais que existem, que estão cheios de vontade de comer as folhas verdes, porque elas acontecem em pouco tempo ao longo do ano, e vai acontecer de que as plantas precisam fazer fotossíntese para sobreviver. Então é uma disputa. O que as plantas fazem? Espinhos, para evitar com que os animais comam todas as folhas e essas plantas não consigam se reproduzir na estação de chuva. Mesma coisa acontece com os cactos, que ficam verdes ao longo do ano porque armazenam a água nos seus caules e aqui vão acabar sendo presa fácil para organismos que querem água a todo custo. Então eles se cobrem de espinhos para poder sobreviver nessas condições extremas. Aqui nós temos duas imagens de caatinga na estação seca e na estação chuvosa. Vejam como aqui com as nuvens carregadas de chuva aqui na estação chuvosa, a mata toda verde, exuberante, cheia de biodiversidade, ao passo que na estação seca, as poucas nuvens que existem no céu, brancas, sem nenhum sinal de chuva, e a mata adquire aquela característica que eu comentei com vocês, de mata branca, onde a gente vai ter basicamente o que? Perda total de folhas e os caules esbranquiçados, acinzentados, para refletirem o excesso de luz que ocorre durante longos meses. Apesar do que se acredita, as condições extremas vão possibilitar mesmo assim uma elevada biodiversidade na região. Existem muitas plantas, muitos animais e um alto grau do que a gente chama de endemismo. O que é endemismo, gente? Endemismo é quando uma determinada espécie ocorre exclusivamente em uma determinada região.
Tá? Então, se nós imaginarmos, por exemplo, que uma espécie ocorre em uma determinada praia, de uma determinada região, de um determinado estado do país, isso é endemismo. Não ocorre mais em nenhum outro lugar, isso é endemismo. Vamos pensar que existe uma espécie que ocorre na campanha, mas só acontece em alguns campos aqui da região de Bagé, e já ali em Dom Pedrito já não acontece mais. Essa espécie nós podemos considerar como sendo uma espécie endêmica. O problema da caatinga é que o desmatamento já atinge cerca de 46% da área original do bioma. Então, o bioma já está com quase metade dele degradado. E isso acontece por quê? Nós temos grandes cidades que acontecem na região da Caatinga e nós temos exploração para a agropecuária, especialmente pecuária nessa região. E isso faz com que esse bioma tenha sofrido uma pressão ambiental bastante elevada. Tá? 7,5% do bioma é protegido, então além de ser um bioma extremamente degradado, ele é um bioma que tem uma quantidade de proteção muito pequena na sua área e apenas 1% desse bioma possui proteção integral. Por quê, gente? Em outros tipos, por que quer dizer proteção integral e tal? Para esses, se não é integral a proteção, como é que ela pode ser? Existem tipos diferentes de proteção que podem ocorrer nessas áreas de conservação ambiental. Algumas áreas de conservação ambiental permitem que haja exploração econômica dentro da região dessa área de preservação. Então, as pessoas que habitam a região podem extrair frutos, podem extrair madeira de forma controlada, podem extrair resinas, podem explorar de alguma forma plantas medicinais dentro desse local. Então, existe uma forma de extrair valor econômico dessas áreas preservadas. Quando a preservação é integral, não se pode tirar absolutamente nada lá de dentro que não seja para pesquisa científica. Tá? Então, do pouco que é preservado na Caatinga, 1% apenas é preservado de forma integral, o que é um problema muito grande para esse bioma já tão degradado.